função, um pouquinho mais para baixo aqui, função inversa. Antes da gente começar a falar exatamente sobre a função inversa, vamos relembrar como é que a função inversa funciona, porque isso é importante para você entender o que a gente vai fazer a respeito da expressão de uma função inversa. Então vamos pegar dois conjuntos aqui. Um conjunto aqui, ó, A, e um conjunto B, em que em A eu tenho alguns elementos. Digamos que esse elemento é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. E do lado de cá eu tenho o B, que é o 0, sei lá, 1, 2 e o 3, digamos. Pode ser o 1, 2, 3. Vou botar outra cor aqui. Digamos que aqui seja 1, aqui 2 e aqui 3. O que a função faz, a função normal faz, é levar cada elemento do primeiro lá em elementos do segundo. Então, por exemplo, o 0 pode ser conectado no 1, o 1 conectado no 3 e o 2 conectado no 2, por exemplo. Isso é o que a função normal faz. É o que a gente chama de função de A em B. O que a função inversa faz? Ela pega os elementos de B nessa mesma sequência aqui, o 0 com 1, 1 com 3 e o 2 com... e inverte essas setas. Então a função inversa de f, ou seja, o que a gente chama de f elevado a menos 1, ela vai de B para A. E indo de B para A, essa seta ficaria invertida, ou seja, você teria essas mesmas setas só que viradas para cá. Ou seja, do 1 indo para o 1, do 3 indo para o 1, do 2 voltando para o 2. Então, o que a função inversa faz é de fato inverter os valores da função original de x com os valores de y, que no final das contas são os f's de x. No caso da função inversa, se esse é x e esse é f de x, a função inversa ela tem esse cara aqui como f menos 1 de x e esse carinha aqui como x. Ou seja, os papéis de x e y se invertem. Então, no final das contas, para a gente obter a expressão de uma função inversa, se ela existir, que a gente sabe que às vezes pode não existir inversa, então eu estou pensando só o seguinte: se ela existir, para obter a expressão da função inversa, a gente só precisa seguir alguns passos bem simples. Bom, que passos são esses? É o que a gente vai ver agora. Então, digamos que eu tenha uma função inversa. Eu tenho uma função original conhecida. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenha uma função assim. Exemplo. F de x igual a 2x mais 1. Isso significa que eu, para cada valor de x, multiplico por 2 e adiciono uma unidade. Como é que eu obtenho a expressão da função inversa? Ou seja, como que eu obtenho f a menos 1 de x? Se ela existir, como deve ser a expressão dessa função? Para obter isso, você só precisa seguir uns passos simples. O primeiro deles é substituir, se isso já não foi feito, substituir
f de x por y. O passo 2 é trocar x por y e vice-versa. O passo 3, isolar, ou seja, escrever y, isolar y na equação que você vai obter. E por fim, substituir o novo y que você obteve por f menos 1 de x. E pronto. Se você seguir esses 4 passos e houver uma função inversa, ela vai se parecer, ou seja, na verdade a expressão dela vai ser a que você acabou de encontrar. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo, em que a gente tem essa função aqui, ó, 2x menos 1, e quer obter a inversa. Então passo 1 aqui, substituir f de x por y. Então eu tenho aqui f de x, vou ficar com y, então 1 aqui, igual a 2x mais 1. Pronto, passo 1 feito. 2. Trocar o x por y. Então aqui, ó, x, 2y, mais 1. Troquei o x por y. Onde tinha x, botei y, e onde tinha y, botei x. Isolar o y, 3. Então aqui o y vai ficar sozinho. Então, ó, 2y, né? Esse 1 vai para o outro lado, então vai ficar x menos 1, subtrair 1 dos dois lados. E agora eu vou dividir os dois lados por 2, então vai ficar com y igual a x menos 1, isso tudo dividido por 2. Que, claro, pode ser escrito como y igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2. E passo 4, substituir o y por f menos 1 de x. Então esse carinha aqui, f menos 1 de x, é igual a x sobre 2 menos 1 sobre 2. Então, se houver, né, a expressão da inversa, ela vai se parecer com isso que a gente acabou de encontrar. Ela vai se parecer com essa expressão aqui. Tá? Vamos a mais um exemplo aqui, um exemplo um pouquinho mais representativo. Digamos que você queira encontrar a inversa de algo assim, ó. F de x, x mais 3 sobre x. De novo, a gente só precisa dos 4 passos anteriores. Então, vamos lá. Vou fazer dessa vez de azul. Então, no primeiro passo, lembrando que a gente quer encontrar f menos 1 de x, se houver, né? Então, y igual x mais 3 sobre x. Esse é o passo 1. Agora, troco x por y. Então, x é igual a y mais 3 sobre y. Continuando, a gente agora só precisa isolar o y. Então, ó, continuando daqui, aqui é x sobre 1, y vai multiplicando os dois lados por y, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse cara vai multiplicar esse, e esse cara vai multiplicar esse, x vezes y. Então, x vezes y igual a 1 vezes y mais
3. Como eu quero calcular o y, xy menos, ó, 1 vezes isso dá isso mesmo, igual a 3. E aí, nesse primeiro membro aqui, eu posso colocar o y em evidência, escrevendo y vezes, né, y vezes x menos 1 igual a 3. E aí eu fico com y igual a 3 sobre x menos 1. No último passo, a gente sabe que isso aqui é f menos 1 de x. Então, f elevado a menos 1 de x é igual a 3 sobre x menos 1. E essa, né, voltando aqui para não aparecer aqui, 1. E essa é a nossa função inversa. Função inversa de f. Então, essa aqui é a função inversa, essa aqui é a função original. Beleza? Eu fico por aqui então. Até a próxima aula. Tchau.